Boa noite, esse é o Pod Rafa. Pode isso, Rafa? Sua dose diária de discussão sobre ciência e sociedade. Nesse primeiro episódio, nós falaremos sobre ética e biotecnologia. E vamos discutir um pouco sobre terapias gênicas e eugenia. E para isso, nós temos aqui como os nossos ilustres convidados o senhor Gabriel Praça, filósofo, especialista em bioética, e a senhora Itamara Beatriz, nossa bióloga molecular e fervorosa defensora de terapias gênicas. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu fico imensamente feliz em poder participar desse episódio do podcast e espero trazer contribuições muito favoráveis para a gente acabar desmistificando esses mitos e compreender um pouquinho da verdade, né, por trás desse assunto tão importante. Eu não sou Pirula, né? Boa noite para você que está assistindo aí em casa. Boa noite, Rafael, boa noite. E a gente, né, vai ter essa missão impossível aqui nessa mesa de falar sobre um assunto onde a geração do TikTok vai querer dar uma dormida, mas a gente vai fazer o possível, né? Eu, nosso amigo convidado aqui, colega, apresentador, e você aí que está nos ouvindo. Eu que tenho a agradecer a presença de vocês, nosso podcast está se iniciando, mas nós já temos uma boa audiência, né? E de vez em quando temos algumas perguntas. Eu tenho certeza que, mesmo estando na geração TikTok, nós vamos conseguir dar prosseguimento a isso, né? Só lembrando vocês, nosso podcast está estruturado em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos fazer uma breve contextualização sobre o tema, para que todos entendam, certo? E nesse caso, nós vamos falar sobre as terapias gênicas e também sobre a eugenia. E no segundo bloco, nós vamos aprofundar um pouco sobre isso, vamos discutir o assunto, já iniciando alguns debates entre vocês dois, porque eu sou apenas um apresentador aqui, certo? E no terceiro bloco, nós vamos fazer uma leitura de perguntas que sejam enviadas, e nós já deixamos aqui um tempinho destinado para isso. Então, para falar sobre a eugenia, nós sabemos que é um movimento que vem desde o século XIX e deixou marcas muito profundas na nossa sociedade. Houve uma proposta científica inicial e houve marcas, né, bem negativas, bem perversas que foram feitas na nossa sociedade. É um tema muito sensível e nós precisamos muito refletir sobre isso. Tamara, para começar aqui, poderia nos explicar um pouquinho sobre a eugenia, como ela surgiu? Certo. Para a gente compreender um pouquinho a respeito do que se trata a eugenia, a gente deve partir do entendimento a partir da origem da palavra, que significa bem-nascido. Ao se tratar de bem-nascido, a gente já tem um spoiler do que poderia ser do que se trata essa eugenia. Ela vai estar diretamente relacionada a modificações e tanto a prevenções de doenças, como é o caso da diabetes. Como se tratar da diabetes, um exemplo da tipo 2, a gente consegue fazer a modificação e conseguir acompanhando essa prevenção para que não seja algo muito assim severo na doença, né? A gente pode atuar nessa prevenção de modo específico. E como você mencionou, Rafa, a gente, ao se tratar de eugenia, a gente pensa muito a partir do conceito de Charles Darwin, que toma como referência, né, a origem das espécies. Que aí, no início do século XX, Francis Galton, ele traz uma proposta para que a gente entenda um pouquinho a respeito dessa seleção voltada para o genoma humano. E aí ele pensa que questões comportamentais e físicas pode sofrer essa modificação. Então, isso originalmente tem um viés científico, correto? Isso. A eugenia ela vai se basear justamente nesse determinismo biológico, que ela não vai considerar fatores sociais ou culturais. E aí, ela vai, como eu mencionei anteriormente, ela vai ter essa visibilidade no século XX, e a partir disso a gente tem que tomar certos cuidados em relação a essa temática do conceito da eugenia, porque ela se tratou de uma forma enviesada e cheia de preconceitos. Então, nesse podcast de hoje, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho a respeito e entender ainda mais sobre o assunto. Eu entendo, sabe, de várias implicações sociais que tiveram, e legais também, né? Porque dentro disso daqui houve toda uma deturpação, principalmente no século XX, na Alemanha
do Bigodinho, né, que a gente não pode falar aqui no YouTube o nome. E lá houve um holocausto, né, houve uma esterilização de uma população, uma morte geral, generalizada, né, vamos colocar assim, de negros, judeus, ciganos, homossexuais. E isso tem um extermínio de milhões de pessoas que causou uma consequências infelizes que estão abertas até hoje. Mas então, e aqui no Brasil, Praça, como foi esse movimento eugênico? Como é que ele foi recebido? Para a gente poder simplificar um pouco a informação, mas trazê-la de forma fidedigna, eu fiz aqui algumas pautas principais sobre esse assunto, e que dentro do Brasil o movimento eugênico, né, ele tem seu início por volta de 1910, né, logo após a abolição da escravatura. E nessa mesma época, quando a gente para ler os registros, temos fortes indícios de racismo no país, né? Então, tipo, por exemplo, a gente pode citar aqui Raimundo, pode citar Nina Rodrigues. Eles defendiam o movimento da eugenia como solução para problemas raciais, lembramos, problemas raciais dentro da visão deles, que era uma visão racista. Ou seja, eles tinham esse movimento, eles enxergavam como um risco a questão da miscigenação. Para eles era um risco, né? Não era algo positivo. Eles queriam uma raça pura, não é isso? Eles tinham essa idealização de raça pura. A miscigenação era enxergada como um risco para eles, né? Isso a gente pode acabar por ilustrar de uma forma mais simples o que foi o movimento eugênico. Entendi. E como é que isso era praticado? Teve algum... pelo que você está dizendo, então havia já um racismo aí dentro, não é isso? Já. Como foi feito? Dentro desse meio, eles chamavam de raciologia. Vou colocar entre aspas. Porque genealogias eram estudadas para identificar traços de mestiçagem, que era justamente quando a gente traz, né, aqui a gente vai tentar falar sobre a ética, né, dentro desses pontos. E que ética é essa que existe quando se trata, né, tratar de forma negativa o outro, que a gente vê como diferente, né? E era justamente essa a tentativa de tentar explicar que o movimento eugênico ele teve essa questão dessa raciologia. Eles eram estudados para identificar traços de mestiçagem, e eles eram vistos como indesejáveis para as pessoas que defendiam esses movimentos. Entendi. Bom, gente, aqui a gente vai encerrar a primeira parte, né, o primeiro bloco, e vamos agora iniciar o segundo bloco, certo? Eu gostaria de fazer uma perspectiva assim, prós e contras, certo? A fim de entender acerca do conceito de terapia gênica, tá? Dito isso, Tamara, qual o seu posicionamento sobre isso? É importante a gente considerar que, a respeito do estudo e da pesquisa, há seus benefícios, assim como suas controvérsias, certo? E dito isso, eu vou me posicionar pensando a partir das ações positivas que a terapia gênica é capaz de beneficiar a sociedade. O seu uso, ele é muito voltado para a prevenção e também a cura de certas doenças que sejam hereditárias. E a gente considera também como um grande avanço na medicina moderna, uma vez que pode proporcionar às pessoas uma maior qualidade de vida ao ter esse contato com o sequenciamento de RNA e DNA, né, dentro do genoma humano. E aí também a terapia gênica ela é muito usada na questão de se pensar uma hereditariedade saudável. Ou seja, a gente pensa na questão das fertilizações in vitro, né? Que ali a gente pode ter o acompanhamento do feto até o nascimento, né, do bebê, assim, para questões mais específicas dentro da célula. Entendi. Realmente eu já ouvi falar muito disso, né? E escolher o olhinho do bebê, tem essa história, né? Eu ouvi também muito na época da pandemia, quando estavam criando as vacinas, que estavam modificando os genomas, né? Mas me diz uma coisa, duas coisas na verdade eu quero saber. Como funciona essa manipulação de genomas? E eu queria saber também se tem isso daqui virar jacaré, né? O ex-presidente dizia, né?
Não. A gente deixa claro que não há risco nenhum de virar jacaré. Isso é um mito, com certeza, que foi espalhado durante o tempo da pandemia, né? E algumas pessoas acreditam até hoje que realmente a vacina foi algo, algo negativo e que, enfim, surgiram esses boatos, né, de virar jacaré. Mas assim, para entender como funciona o processo da terapia gênica, a gente vai partir da modificação que ocorre em laboratório, ou seja, é um processo que ele tem o seu acompanhamento por especialistas, biólogos, biomédicos, e aí ele passa toda uma etapa até ser concluído, ter a sua conclusão. Primeiro, vai-se modificar, trabalhar a partir daquele genoma, daquele vírus, e aí vai ser introduzido a modificação do gene corretivo, e após essa etapa e as avaliações feitas, né, todo esse procedimento, a gente também tem a última etapa, que é a introdução do vírus modificado dentro da célula. E vale destacar aqui que esse procedimento pode ocorrer de duas formas, tanto da maneira ex vivo, que ocorre fora do paciente, né? E há também uma maior chance de sucesso, visto que tem todo um acompanhamento e essa célula ela só é devolvida com os seus dados já positivos, assim, a maior chance de acerto, né? E também tem a técnica in vivo, que seria dentro do paciente. Essas modificações, né, de sequenciamento de RNA e DNA dentro do paciente, modificando aquela célula ou aquele genoma. É um assunto bem complexo, Tamara, e eu acho importante a gente discutir, porque isso faz com que a gente possa levar esse tipo de informação, que havia uma desinformação até bem pouco tempo, a um público maior. Né? Muito obrigado por sua contribuição. É isso, estou aqui à disposição. Ótimo. Agora vamos ouvir nosso convidado, Gabriel Praça. Então, o senhor é favorável à aplicação de terapias gênicas? Qual o seu posicionamento? É contrário da Tamara ou é como dela, favorável? Eu super entendo a posição de Tamara, mas eu acho que o que está em jogo aqui, na verdade, não se trata só de curar a doença. A gente está falando de terapia genética, pode ser um jogo, né? Pode ser levado a um jogo de poder por quem tem um poder, para questões de aperfeiçoamento humano, que pode vir a se tornar uma espécie de forma de controle também, se a gente for olhar pelo lado crítico da coisa, né? A gente sabe que todo tipo de poder dentro da ciência na mão das pessoas erradas pode gerar, lógico, é apenas o meu ponto de vista, você que está assistindo pode ter um ponto diferente, Tamara pode ter um ponto diferente, mas a gente não está falando só de cura de doenças. Quando a gente fala de terapia genética, a gente está falando de também poder entrar em outros pontos políticos e sociais das coisas, sei lá, a pessoa entrar num ponto como um aperfeiçoamento humano, sabe? Tipo, é algo que a gente tem que simplificar esse tipo de informação, tem que ser debatido e tem que ser colocado na mesa para que todos entendam. A ciência ela tem um enorme potencial de transformar a medicina, porém, tem que ser feito tudo com bastante cuidado e a gente está aqui suprindo justamente essa lacuna de democratização da informação. Do ponto de vista dela, essa questão que eu estou colocando na mesa é super importante para que fique mais aberto, fique mais claro que a questão da terapia genética ela pode ser levada para pontos muito bons, porém se assim, é só uma questão como a gente enxerga as coisas, mas se cair nas mãos erradas pode vir a se tornar, como muitas outras coisas dentro do âmbito da ciência já se tornaram, pontos de controle por pessoas que têm algum tipo de poder, né? Entendo perfeitamente o seu ponto também, Praça. De fato, imagine, por exemplo, que houvesse o interesse de erradicar homossexuais ou pessoas negras ou o que quer que seja feito, poderia-se também fazer a partir de terapias gênicas, né? Sim. Então, existe esse risco, além do risco de um controle estatal em cima da gente, realmente é um tema delicado que comporta tanto benefícios quanto malefícios, a depender da forma que for tratado, né? Mas, então, Praça, você acha que essa terapia poderia ser utilizada de forma a discriminar ou até mesmo aperfeiçoar as pessoas, aperfeiçoar? Essa é justamente a parte onde eu coloquei na questão política social da coisa, né? Onde pode se enxergar justamente como essa questão de aperfeiçoamento de pessoas.
E aí eu anotei aqui um ponto muito importante, que foi o seguinte: quando falamos de técnicas como diagnóstico de pré-implementação, ou falamos de seleção genética de embriões, a gente está falando do poder nas mãos de muitas ou poucas pessoas. Você aí que está me assistindo em casa, me responda você. Sabe? Então, tipo, quando a gente fala de manipular embrião, quando a gente fala de ter o poder, a gente está falando de todo mundo? Não tem casa, você tem? Pois é, ficamos à mercê, né? Então, você acredita que a sociedade está caminhando de uma forma de controle social das vidas humanas com essa tecnologia? Ave Maria. É interessante porque na China já tem um tipo de controle social bem forte, inclusive eles pagam lá com a mão, com a própria mão. Isso tem uma forma de controle social muito forte, e é uma forma, né? Mas isso é só um detalhe, né? Mas eu gostaria da sua opinião, Francis. Não, se chegar aqui não faz diferença, eu não consigo pagar com cartão, avale com a mão. Mas assim, exatamente, cara. Desculpa. Não, tudo bem, Francis. Exatamente, é por isso que a gente não apenas está. A gente não está conversando só a questão técnica, não está conversando só sobre o técnico da coisa, mas também o econômico, né? Inclusive me falta. Existem interesses financeiros gigantescos por trás da manipulação genética, foi o que a gente falou antes, gente. Então, tipo, a gente vai acabar rodando em círculos algumas vezes, porque é muito poder, cara. Esse tipo de coisa que a gente está tratando aqui é muito poder na mão de poucas pessoas. Então, é algo realmente perigoso, né? Outra coisa que eu anotei diante da sua pergunta foi o seguinte: o que antes era visto como imperfeição ou variação natural, agora pode ser tratado, pode algo a ser corrigido. E quem é que vai dizer o que é que está correto ou não? Minha mãe disse que eu sou bonito, pô. Então, tipo, agora minha mãe tá errada? Entendeu? Eu não posso opinar sobre isso. Fica claro aí você, o que é que você acha? Nesse caso, a gente tem que tomar cuidado realmente para não acabar considerando a eugenia como a raça ariana, como foi mencionado aqui, né? Por Rafael. Mas assim, quando a gente trata de terapia gênica, a gente visa realmente promover ali a cura ou a prevenção de doenças. Não significa que a gente vai pegar os genes e transformar todo mundo igual, até porque cada um é cada um, não é mesmo? E aí, no decorrer disso, do uso da terapia gênica, a gente pode também ter um maior alívio nos custos médicos, o que já é um grande avanço. Além de que, como eu volto a reiterar minha fala, que a maior possibilidade de pessoas a terem uma qualidade maior de vida, de umas chances justas, né, por conta da terapia gênica, é altíssima. Então, cabe a gente pensar em mais debates e na regulação, considerando a ética na biotecnologia de uma forma a promover essa cura e também a prevenção dessas doenças hereditárias. Não significa aqui que a gente vai voltar a ter conceitos arianos, assim por se dizer, né? E pelo avanço da coisa, não adianta a gente parar agora o progresso científico. A gente só tem que ter as devidas precauções em relação à temática, o uso e o envolvimento em sociedade. Acho que, na verdade, o ponto que ela colocou muito válido, foi super bem explicado, e eu vou colocar só mais uma vírgula, que seria justamente a questão de, tipo, não é que ela deve ser completamente descartada, mas é algo que deve ser tratado com extrema cautela, certo? E também, dentro de debates éticos, debates de limites, ter cuidado com isso, né? Como essa tecnologia deve ser aplicada. Eu acho que o perigo está em normalizar que certas vidas são menos valiosas do que outras. Né? Então, acredito que esse seja um dos pontos principais no qual a gente pode levar com mais importância dentro da discussão desse assunto da gente. Né? De fato, acho que vocês se complementaram muito bem. De fato, é um tema muito sensível. E eu agradeço muito a participação de vocês. E agora vamos entrar no nosso último bloco. A produção aqui já disse que tem umas perguntinhas, certo? Vou ler, tem a possibilidade de ler aqui, certo? Vamos lá. Primeira pergunta vai para você, viu, Gabriel? Veja só, Joãozinho de Moeiro do Norte. Meu primo. Olha só, que bom, a audiência está agradecendo. Meu avô não tomou todas as vacinas
da Covid-19, porque começaram a aparecer umas informações sobre elas, dizendo que eram um tipo de terapia gênica. Então, ele não quis arriscar. Mas isso é mito ou verdade? João, as vacinas, elas utilizam um código genético, né, do vírus da Covid-19. Né, assim, já tinha visto em outros podcasts. Hoje mesmo, um pouco antes de estar aqui, eu estava vendo um podcast que me explicou também um pouco sobre como funcionava essa questão da Covid, né, que ele é o vírus, ele é um vírus em menor escala, colocado dentro do corpo. Pode explicar isso para Didil. Que ele não é cópia de gene humano para tratar doença. A Anvisa até já esclareceu isso oficialmente. Avisa lá para Didil que inclusive ainda dá tempo de tomar o que falta, porque a doença ainda não sumiu, né? Sim, com certeza, Praça. Muito bom. Não o foco de hoje, mas é sempre bom a gente refrisar sobre isso, frisar e relembrar, e quantas vezes for necessário, né? É um tema de utilidade pública. Então vamos à segunda pergunta. Essa daqui está para Itamara. Deixa eu ver quem mandou aqui. Dona Sara, de Natal. Olha aí, nossa cidade sendo representada. Sou estudante de biomedicina e descobri eu acho que é outra Sara, conhecia também, e conheci uma das aulas que atualmente existem 6 medicamentos para terapia gênica em seu uso no país, mas esse custo é altíssimo. Como conceber que esse direito à população, sabendo que nem todos terão acesso à informação adequada e ao tratamento? Bom, agradeço a pergunta da nossa telespectadora. E para iniciar essa discussão, né, respondendo ela, a gente tem que entender que o avanço foi um grande avanço na medicina moderna, o uso dessa terapia gênica, assim como foram os transplantes, os antibióticos, as vacinações, né, que ocorreram por aí, no mundo afora e aqui no Brasil também. Elas têm um grande penhor científico no Brasil. E o uso rotineiro da terapia gênica, ela mais uma vez, né, ela trabalha com o sequenciamento e modificação do RNA e o DNA. E isso promove a cura, porque é algo bastante sendo relatado e repassado aqui para as pessoas que nos ouvem, a cura e a prevenção de doenças hereditárias. E também as adquiridas, como o caso da diabetes, já mencionado no início do nosso podcast. Aqui no Brasil, contamos com cerca de 6 aprovações no geral. E aí, a perspectiva é para que em 2030, esse dado ele seja crescente, abarcando em torno de 60 novos produtos que utilizem dessa técnica. Além disso, a gente procura, é necessário que se haja essa discussão que estamos tendo aqui agora, para que seja provocado os órgãos governamentais para que haja um investimento nessas pesquisas a fim de promover o barateamento de novos produtos, a fim de facilitar o acesso à produção. E aí, o uso dessa tecnologia. Também vale ressaltar aqui que a gente desmistifica esse uso de fake news, né, por meio do debate esclarecido aqui hoje. Ótimo, Itamara. Temos mais algumas perguntas, mas eu vou direcionar vocês para que a gente possa encerrar nosso podcast por aqui, certo? Eu agradeço imensamente a presença de vocês dois. E com isso, o prazer foi todo nosso. E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast sobre biotecnologia. Pode isso, Rafa. Muito obrigado. Agradeço a todos. Uma boa noite.